abordasse a questão do autovalorizar-se. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês, quem já viu o Padre Léo aqui? O Padre Léo conta uma história muito interessante, para quem não viu, vou contar rapidão aqui, só para vocês entenderem, né? O que é você se valorizar, como que você se adapta à situação que nós estamos agora aqui, né? Porque você pode perguntar para mim, você pode virar para mim e falar para você é fácil, você está lá na rua. Para você falar de valor, para você falar de princípio, para você é fácil, você está lá na rua, mas está aqui dentro. Não, mano. Começa aqui. Né? O meu começou lá dentro da cadeia, começou. Né? E essa flexibilidade que eu quero falar para vocês, né? E é muito fundamental aqui. Numa fazenda, uma criança acorda cedo após uma tempestade, né? E de frente à casa tinha um frondoso, né? Uma árvore, uma figueira enorme, onde que ele brincava, né? E depois dessa tempestade, essa figueira tomba. E o menino chorando, né? Procura o vô dele e pergunta como pode, né? Uma árvore desse tamanho tombar. Aí o vô dele explica, minha filha, que ela estava louca. A gente não conseguia ver que ela estava louca porque a casca era muito grossa e ela não suportou a tempestade. E do lado, ele olhava assim uma folha de bambu. Ele falava assim, eu não consigo entender como uma árvore desse tamanho, com galhos frondosos, dessa altura, tombou com a tempestade e essa molha de bambu fino. Não aconteceu nada com ela. Aí a sabedoria, né? A sabedoria do mais velho atuou nessa hora, eu acho muito interessante. Aí o vô vai explicar para ele. Ele vai falar assim, ó. Essa árvore tombou porque ela se mostrava ser frondosa, mas por dentro ela estava louca. Ou seja, talvez nem ela sabia que estava louca por dentro. E diante da tempestade, ela tombou. Já o bambu, ele já sabe que é louco, ele nasce louco. E por que ele nasce louco? Assim como nós nascemos loucos. Nós somos como o bambu, nós nascemos loucos. Para quê? Para se encher de Deus. Nós somos o vazio que nós tentamos preencher, né? Eu tento preencher na droga. Esse vazio só, ele é do tamanho de Deus. Tudo que eu tentei colocar não deu certo. Ele é do tamanho de Deus. Então, quando eu entendo que eu sou louco, quando eu aceito que eu sou louco, eu passo a ser, né, mais resistente às adversidades. Né? Aí o vô vai explicando para ele a dinâmica. Né? E se você olhar para o bambu é fino. O bambu não tem galhos. Né? São galhos curtos, pequenos. Né? Enquanto a figueira tinha galhos longos. Né? E se eu olhar para a minha vida, né? Além de eu ser pouco por dentro, sem Deus, eu tinha muitos galhos. O que são esses galhos? Meus defeitos de caráter. Os meus defeitos de caráter. E quando eu comparo a figueira com o bambu, eu observo que o bambu, né, ele poderia ser todo liso. Né? E não, ele é de gominho em gominho. Né? De etapa em etapa. O bambu cresce uma etapa por vez. Né? E a tempestade vem e não consegue danificar o bambu. Eu preciso ser igual ao bambu. Por quê? Porque o bambu é flexível. O bambu é resistente. E você nunca vai ver um pé de bambu sozinho. Alguém que já viu um bambu sozinho? Existe, eu nunca vi. Sempre tem uma moeda de bambu. Ou seja, ele se rodeia dos seus. Cara, eu preciso entender que a tempestade vai vir, vai derrubar muita gente na minha caminhada. Né? Mas eu escolhi ser o bambu. Né? Eu vou crescendo de bom em bom, de pouquinho em pouquinho. Cada dia que passa aqui dentro aqui, mano, é um bom que nós estamos crescendo. Você entende? Tipo assim, eu sei que eu sou louco.
né? Eu não minto para mim com a casca, com a máscara, que eu aguento tudo, que eu posso tudo. Né? Eu já sei que quando eu sou louco, eu sou louco. Se me torcer, eu laço. Então, eu me coloco no meu lugar. Não sei se os companheiros conseguem entender a dinâmica que eu estou dizendo. Muitas das vezes, lá no mundo, a gente se mostra uma figura frondosa, forte, que não dá nada e é do meu jeito, que seja não é o suficiente, prepotência, arrogância, você mesmo. Eu quero ser humilde igual ao amor. Eu convido os companheiros também, nós temos aí para tirar. E vamos ver mais um detalhe. Até uma vez que eu vi uma passagem lá, às vezes as raízes deles são muito fortes, demora 2, 3 anos, 5 anos para montar um, né? E tem isso também, padrão, todo mundo conhece essa história, né? Ele é bem grande, ele conta ela bem detalhado, é muito lindo. Quem tirou a oportunidade de ver as palestras do Padre Léo, né? Padre Léo já não vive mais, era membro da Canção Nova. Na minha época, em 2012, a gente assistia muita palestra do Padre Léo. Aqui o povo a Santiago, pode ser, depois a gente pode tirar transparência da água, a gente pode atuar com esse estudo para dentro. Exatamente, mano. E a água, qual que é a referência da água na palavra de Deus? Vida. O bambu se enche de e a Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Quando eu aceito o que eu sou, quando eu aceito de quem eu venho, quando eu aceito a espécie de pessoa que eu sou, né? Eu sou uma espécie de pessoa diferenciada. Eu não sei se os companheiros identificam, né? Eu olho os outros bebendo, mano, um monte de boa, eu tenho raiva, como é que os caras conseguem beber de boa e ir para casa, né, mano? Os caras devem vai embora para casa, não vou briga, não vou problema. Eu sento, eu gasto tudo que eu tenho, não vou para casa, viro noite, vou na biqueira, penhoro o carro, penhoro o trem, fica tudo lá. 3, 4, 5, 6, 7 dias, mano. Vocês sabem que eu faço na minha frente. Eu não quero continuar. Meu nome é Otávio, dependente físico, indústria de recuperação. Vou fazer uma partilha aqui, não sei se vai entrar nesse contexto, mas é uma partilha sincera e honesta. Eu cheguei aqui, primeiramente, no aceitava, no tratamento. Posteriormente, eu admiti, estar aqui e tive um descartado espiritual dentro dessa casa, estou muito grato. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Até cheguei a comentar muitas vezes aqui que não senti saudade, nem na minha vida, que Deus me preenchia essa saudade, Deus era bom demais, Deus é bom demais. Eu sei entender isso, sei ver isso, que Deus me preenche. E supro de toda necessidade que eu tenho lá fora, enquanto eu estou vivendo. Mas depois da minha visita de 3 meses na vida aqui, eu não tinha vontade de ir embora, não. Ultimamente eu não estou dando vontade de ir embora, ando me dando saudade da minha vida. Mas eu ando levando isso para um lado positivo, não para um lado negativo. Hoje lá no quarto mesmo eu fiz minha oração e lembrei do abraço que ela me deu no dia que ela veio. Chorei lá sozinho no quarto. Aí eu fui parar para pensar que eu não chorava por causa da minha filha. Eu não chorava por causa de. Não chorava só. Chorava só quando eu queria parar de usar droga, que eu não aguentava mais, eu chorava quando eu pedi Deus que me matava, me levava embora, eu não tinha coragem de suicidar. Eu implorava para Deus, Deus tira minha vida, me leva embora, me mata. Eu não tinha coragem de me matar. Hoje eu sinto saudade minha voltou, graças a Deus. Eu vou Deus. Estou com vontade de ir embora, eu não vim, mas eu não vou embora, porque eu sei que eu preciso ficar aqui. Eu vou embora no dia certo, no dia que eu
caso terapeuta, foi o caso de ninguém, foi o caso de mim. Eu que quis aceitar a minha doença foi aqui agora. Não falando de uma clínica para mim, todos que eu passei, não puxando o saco dele, nem nada. Eu me identifiquei com a clínica aqui, tem nada contra, tem favor. Eu gosto do ambiente, tem para mim. Hoje eu sou grato, porque uns 4 anos atrás, me desse vontade de ir embora, eu chamava a casa na capela e pulava de lá e voava fora. E lá não se segurava não. Hoje eu tenho saudade, voltou saudade de mim, sim, voltou vontade de ir embora. Eu tenho minhas artimanhas para ir embora, se eu quisesse, de pular, para poder ir embora. Mas eu não vou fazer isso não, porque Deus me deu o privilégio de entender que eu sou doente, e entender e sentir e presenciar tanto que é bom, né? Viver só. Cada dia que passa e anda me dando uma prova maior da felicidade que eu sinto, mesmo aqui dentro, eu sou feliz, eu me sinto feliz aqui dentro. E ele me dá segurança, mesmo eu tendo saudade da minha filha, Deus me dá totalmente segurança para poder ficar aqui em paz. Eu tenho confiança em Deus, uma coisa que eu não tinha confiança em ninguém, nem Deus, nem ninguém. Hoje eu posso ficar aqui 10 anos e eu sei que Deus está fazendo a obra lá de fora para mim. Então eu sou grato por ter voltado a estar sentindo saudade, e sou grato por confiar em Deus. Uma coisa que é 24 horas atrás, não é que eu não confiava em Deus, em primeiro lugar eu não confiava nem em mim, e nem em ninguém. Eu estou aprendendo a entender que, infelizmente, né? Não infelizmente, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E como 24 horas atrás, eu fazia tudo do meu jeito, tudo do meu tempo, tudo que eu fiz errado. Né? Então, dessa vez, já que eu tive o privilégio de ter tanta dádiva de Deus aqui dentro dessa clínica, eu não quero desonrar esse privilégio que Ele está me dando. Eu pretendo ir até o fim, mesmo que seja difícil. Eu pretendo honrar com Deus, Ele não honrando comigo, né? Só por hoje não vou virar. Só comentando, João, você falou uma coisa aí que é interessante, a questão de se quando nós falamos de valorização, né, mano, de autoestima e tal, a gente pensa só uma coisa boa, né? De valorizar porque eu sou bom, porque eu sou bonzinho, porque eu sou honesto, porque eu sou o quê? Não, mas não é isso que Deus quer. Aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou, porque sou, quando sou e aonde estou. Aceitar a realidade, né? Parece loucura o que eu vou falar aqui, mas não é, né? Eu agradeço cada coisa de tropeço que eu tive. Algumas vexatórias, vergonhosas, outras que eu nem tenho coragem de falar, tão suja, tão nojenta que eu fiz, mas mesmo assim eu agradeço a Deus, porque se Deus me trouxe aqui hoje, porque qualquer coisa que eu tivesse mudado lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje, ou talvez eu não estaria nem vivo. Né? Então, o que é aceitação? Aceitar quem eu sou. Aceitar que eu manipulo, que eu minto, né? Que eu não sou honesto, mas eu estou disposto a parar de manipular, Senhor. Eu estou disposto a parar de mentir, Senhor. Né? Me dá força para ser honesto. Essa troca de princípios que nós falamos aqui é isso, mano. Autoestima é olhar no espelho e não ver o cara perfeito, mas eu olhar no espelho e ver um cara cheio de defeitos, que tem alguns princípios, mas que tem vontade de mudar. É isso, cara, é isso. Eu aceito ser louco, eu aceito não ter galhos,
Entende? Então, assim, é difícil para a gente aceitar a gente, porque se você perguntar para quase todo mundo aqui, você falar assim, que tipo de pessoa você queria ser? Eu queria ser qualquer tipo de pessoa, menos a pessoa que eu sou. Né? Eu sempre queria ser o outro. Né? E querer ser eu é uma vitória, porque querer ser eu é aceitar o passado, aceitar que Deus não tem oportunidade que eu posso mudar.